A paz do Senhor Jesus. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 2 Samuel, capítulo 10, que diz assim, a partir do versículo 1. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo, e enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai os teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecer esta cidade, para espiá-la e para transformá-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes rasgou metade da barba, também lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiro a encontrá-los porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Amém. Meus irmãos, o Senhor falava ao meu coração que, aleluia, Davi, aqui no versículo 2, Davi diz: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Ali ele teve, aleluia, uma boa intenção de mandar os servos dele para consolar, pois aquele homem havia perdido o pai, não é? Porém, aleluia, os príncipes dos filhos de Amon distorceram aquele negócio, não é? Ali começou uma manipulação, aleluia, eles distorceram aquela situação. O Senhor me faz lembrar também quando Adão e Eva estavam lá no jardim, não é? Aleluia, do Éden, e ali Eva começa a conversar com quem não era para ela conversar, ou seja, aquela serpente começa a distorcer ali a palavra do Senhor, e aquela mulher acredita naquela mentira, não é? Aqui nós vemos que esse rei foi do mesmo jeito, acreditou naquela mentira, não é? Aleluia, diz aqui: então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, versículo 3: porventura honra Davi a seu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecer esta cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Eles distorcem tudo, meus irmãos. Que a gente tenha muito cuidado com pessoas manipuladoras. Que a gente tenha muito cuidado. Tem pessoas que quando elas veem uma coisa, olha, aquela pessoa viu e aquela outra pessoa também viu a mesma situação, viveu até a mesma situação. Aí vem aquela outra pessoa e diz: não, mas isso aqui tem alguma coisa errada. Não, mas isso aqui, olha, não tá certo. E começa a manipular a cabeça daquela pessoa, começa a trazer pensamentos distorcidos, começa a colocar ideias. Meus irmãos, que a gente tenha muito cuidado com esse tipo de coisa. E que nós jamais use uma coisa dessa. Se você tem um pensamento sobre alguma coisa, então entregue a Deus esse pensamento. E se esse pensamento tem fundamento, aí é que a gente deve entregar ao Senhor. A gente nunca deve estar distorcendo nada. A gente nunca deve estar... eu acredito que pessoas que estão no buraco, elas não querem sair do buraco. Tem pessoas que ao invés de aceitar ajuda, ela empurra aquela pessoa que veio para ajudar, para ficar ali no buraco também. Então que a gente preste atenção. Olha, pessoas magoadas, elas facilmente, elas tentam magoar outras pessoas, não é? Pessoas feridas, pessoas amarguradas, pessoas que nunca venceu na vida, elas têm ali uma amargura, um rancor, e sempre que as outras pessoas chegam perto dela, ela tem aquele negócio de transformar tudo.
Não, mas você viu fulano aquilo? Eu vi, mas eu vi assim, 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 assim. Aí a pessoa fica, meu Deus, é mesmo. É mesmo, e cai naquela pessoa que está ali manipulando, igual aquelas marionetes, né, que fica ali manipulando aquela outra pessoa, e aquela pessoa que está manipulada faz tudo que aquela outra pessoa vai ali conduzindo, vai fazendo de tudo. Aleluia, meus irmãos, que a gente ore ao Senhor, aleluia, que a gente busque a Deus o discernimento, que a gente não deixe ser manipulado. Tudo aquilo que a gente faz tem consequência, tudo aquilo, tudo. Se você faz algo bom, a consequência, não é? O fruto daquele negócio vai ser bom. Se você faz uma coisa ruim, o fruto vai ser ruim. Então, tudo aquilo tem consequência. Aleluia. Este homem, este rei, ele deixou ser manipulado, não é? Pelos príncipes de lá, aleluia, e as coisas não vai ficar por isso mesmo, não, né? Não vai ficar por isso mesmo. Aleluia. O Senhor diz aqui que, aleluia, então tomou Anus, servo de Davi, lhes rasgou metade da barba, também lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Ou seja, foi uma afronta, né? Foi uma afronta muito grande, uma vergonha muito grande que ele fez com aqueles homens, não é? Aleluia. E no versículo 5 diz: quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Cortar a barba era, aleluia, ali um sinal de afronta, de vergonha, não é? Aleluia. Para eles a barba era algo de honra, não é? E ele fez aquilo, aquele rei fez aquela vergonha pensando em tudo, né? Pensando em tudo. Meus irmãos, que a gente medite bem na nossa vida, que a gente preste bem atenção no que estamos fazendo, que a gente preste bem atenção nos conselhos que estamos, aleluia, ouvindo, se tem fundamento, que a gente seja pessoa de oração, que a gente tenha discernimento, que a gente ore e apresente ao Senhor. Se tem pessoas querendo colocar alguma ideia na sua cabeça, aleluia, apresente essa pessoa ao Senhor, aleluia, ore, peça ao Senhor, Senhor, essas histórias que estão chegando aos meus ouvidos, de onde é que elas vêm, o que é que elas vêm fazer, pois se a gente não orar e apresentar ao Senhor, se a gente tomar alguma atitude errada, aleluia, aquela pessoa vai ali distorcer tudo e destruir tudo. Que a gente ore ao Senhor, peça discernimento, entregue ao Senhor, pois o Senhor dará direção, aleluia, do que se deve fazer, amém? E desses que a gente se distancie em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.